Paz do Senhor, irmãos, bom dia a todos. Estamos reunidos de novo, mesmo que virtualmente, para ministrarmos uma palavra ao coração da igreja. Já que nós ainda não podemos nos reunir fisicamente, na verdade a gente já até pode. Nós só precisamos nos readaptar, reacostumar. Mas em breve nós estaremos já reunindo na nossa escola bíblica dominical. Enquanto isso não acontece, vamos transmiti-la para que a igreja sempre tenha uma palavra ministrada ao coração. E nesta manhã, mais uma vez, eu gostaria de contribuir com a fé dos irmãos, lendo um texto da palavra de Deus e meditando juntamente com você. Então eu gostaria de orar primeiro. Gostaria que você orasse comigo nesta manhã. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nós vamos ler. Obrigado pelo acesso que temos a ela. Pedimos que o Senhor abençoe cada ouvinte nesta manhã, todos os que já estão conectados, os que ainda vão assistir. Que o Senhor abençoe a cada um segundo a Tua misericórdia. Nesta manhã, ó Pai, pedimos tão somente que o Teu Espírito nos ilumine, abra o nosso entendimento, para que possamos ser edificados pela Tua palavra uma vez mais. Nós oramos agradecidos no nome de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de ler Mateus capítulo 6, versículos do 25 ao 34. Mateus capítulo 6, versículos 25 até o 34, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe, presta atenção nisso, querido, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro, ou em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Só até aqui. Esse texto faz parte do Sermão do Monte, né? Assim conhecido como um grupo de doutrinas. Talvez grupo não seja a palavra certa, mas é um compêndio de doutrinas que Jesus Cristo ensinou e trouxe para o seu povo, e graças a Deus isso ficou registrado para que nós tivéssemos acesso ainda hoje. E esse texto que nós lemos, está contido nele um dos versículos que a gente aprende desde criança, que é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso virou até música, né? Virou cântico, e muito bonito, por sinal. Já não cantamos mais hoje, mas quem é mais ou menos da minha época sabe do que eu estou dizendo. E esse texto mostra para nós, ou tenta nos ensinar
sobre prioridade. O que é que nós devemos priorizar? O nosso recurso, a nossa força, ou nós devemos priorizar a confiança em Deus? Versículo 33 em que lemos, Jesus é quem está dizendo essas palavras. Ele diz: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, Jesus começa trazendo exemplos que o povo entende, sabe realmente o que ele está falando. E, na verdade, Jesus não está proibindo os seus discípulos de se preocuparem com o sustento da sua casa. Não, Jesus não está proibindo os discípulos de se preocuparem com o que eles vão se vestir, como que eles vão cuidar da família. Não, Jesus não está proibindo eles de fazer nada disso. Mas essas vaidades, ou essas necessidades, melhor dizendo, essas necessidades que são as necessidades de comer, se vestir, né? Essas necessidades básicas da vida, quando elas sobrepõem as prioridades que deveriam ser dadas a Deus, e quando essas prioridades são destinadas apenas a nós, então isto se torna um problema, porque a gente passa a depender e confiar na nossa força, no nosso recurso, no nosso trabalho, no nosso dinheiro, no nosso braço, e a gente praticamente se esquece de Deus. Então, Jesus não está proibindo os seus discípulos de se preocuparem. Jesus está advertindo a eles para que eles não se tornem pessoas longe do reino de Deus e perto das coisas do mundo, das coisas passageiras. E Jesus traz alguns exemplos interessantes, porque Jesus nos mostra o que é que nós devemos priorizar. E ele diz: você deve priorizar, ou buscar em primeiro lugar, ter como prioridade o governo de Deus, as coisas de Deus e a sua justiça, porque ele sabe que você precisa se vestir, ele sabe que você precisa comer, ele sabe que você precisa dormir, ele sabe que você precisa pagar seu aluguel, ele sabe que você precisa de dinheiro para se manter, ele sabe que você precisa de remédio de vez em quando, ele sabe que você precisa de folga, de descanso de vez em quando. Ele conhece as necessidades humanas. Então, por que eu vou confiar no meu braço, se eu posso confiar no braço do Senhor? Então, eu gostaria de pensar rapidamente com você sobre essa advertência, ou sobre esses alertas que Jesus deixou. O primeiro, Jesus começa usando as aves para falar de sustento. Jesus diz: está vendo as aves? Elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam em celeiros, elas não têm despensas, elas não têm condições de se manterem. Então, quem é que mantém as aves vivas? Quem é que provê o alimento? Quem é que provê a água? Quem é que provê o sustento para as aves? É Deus. É Jesus quem está dizendo isso, que é Deus quem provê o sustento para as aves. Agora, veja bem, Jesus não está incentivando os seus discípulos a não trabalhar. Jesus não está aqui incentivando a preguiça. Jesus não está aqui dizendo que eu agora posso deitar em berço esplêndido, em uma rede tranquila, se eu quiser, debaixo de uma bela árvore com sombra e água fresca, porque Deus vai prover a mesa, vai trazer a comida, Deus vai fazer de tudo para que eu não precise mover uma palha. Não, não é isso. Jesus está falando sobre prioridade, porque ele usa as aves como uma comparação de incapacidade. A ave não tem capacidade de plantar, ela não tem capacidade de colher e guardar, de fazer estoque. Baseado nesta incapacidade da ave, Deus cuida dela. Agora, o ser humano é capaz de cuidar de si mesmo,
Só que ele precisa entender que ele não pode virar as costas para Deus. Ele não pode se autogovernar. Ele precisa ser governado por Deus. E uma das formas de se fazer isso é buscando primeiro o reino de Deus, buscando a sua vontade, buscando a sua justiça, buscando a sua presença, buscando a sua palavra, buscando a sua instrução. Então, Jesus aqui usa as aves como modelo de cuidado de Deus para com elas. Agora, a Bíblia, desde Provérbios capítulo 6, você encontra a Bíblia condenando a preguiça, condenando a pessoa que realmente não quer trabalhar, que quer tudo de mão beijada. E o texto de Provérbios capítulo 6, versículos de 6 a 9, o versículo 9 termina dizendo que o preguiçoso pode terminar, o versículo 9, ou talvez alguns adiante, diz, até o final do capítulo, diz que o fim do preguiçoso é um fim de miséria, de escassez, porque ele não trabalhou, ele não guardou, ele não tem despensa, ele não se preocupou, ele ficou o tempo todo dependendo de migalhas dos outros. Então o fim dele é de miséria. Então a Bíblia condena esse tipo de situação, esse tipo de preguiça, de pessoas que realmente se entregaram e não querem fazer nada porque vivem nas costas ou às custas dos outros. E Paulo, quando escreveu na segunda carta, a sua segunda carta aos Tessalonicenses, o capítulo 3, o verso 10, Paulo diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Então veja que a Bíblia condena a preguiça, condena aquele que quer vida fácil, que quer sombra e água fresca somente. Então Jesus não está incentivando os seus discípulos, dizendo para eles: não, vocês não precisam fazer nada porque Deus vai cuidar de vocês. Não é isso, mas é a prioridade. Jesus não queria que os seus discípulos priorizassem a si mesmos e deixassem as coisas de Deus de lado. É aquela busca egoísta, né? Onde eu tenho que estar bem para depois eu fazer qualquer coisa por Deus. Eu preciso buscar Deus em primeiro lugar, estando bem ou não. Pelo menos esta é uma das formas de interpretar o texto, ou de refletir sobre ele, de dar prioridade a Deus. Saber que Deus vai cuidar de mim, quando eu cuidar das coisas de Deus. Então o primeiro exemplo é esse, né, que Jesus usa, as aves. Agora veja que em uma escala de valores, o ser humano é mais importante do que as aves, né? Porque o ser humano é capaz de buscar a Deus, ele é capaz de priorizar a Deus. Então nessa escala de valores, o ser humano vale muito mais que as aves. E Jesus disse: se Deus cuida das aves, não vai cuidar de você? Então por que você está tão preocupado com o que você vai comer amanhã? Deus proverá para você, mas antes, priorize o reino de Deus, priorize o governo de Deus, as coisas de Deus, deixe o governo de Deus estar na sua vida, porque quando o governo de Deus está em nós, uma das coisas que a gente não é egoísta, e egoísmo é esse sentimento de querer só para nós, eu preciso garantir o meu, para depois eu pensar em qualquer outro, né? E na verdade, há uma instrução em relação a quem está nadando, ou no caso de afogamento. Você precisa garantir que você não corra risco para que você possa salvar alguém, porque senão o que está nadando, o que está se afogando pode acabar afogando você. Então são exemplos que não podem ser aplicados juntos, né? Aqui está falando de outra coisa, né? Aqui não é uma questão de egoísmo, aqui no caso da natação é uma questão de sobrevivência. Aqui é uma questão de prioridade para com as coisas de Deus. E o segundo exemplo que Jesus dá está no versículo 27, quando ele diz assim:
qual de vós, por mais ansioso que esteja, por mais preocupado que esteja, por mais com medo que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem é que tem poder de acrescentar vida? Só Deus é que tem esse poder. Então, aqui fica bem claro para nós que a prioridade é maior do que a ansiedade. Porque a ansiedade pode me abater, mas a prioridade ao reino de Deus pode estender a minha vida. Deus pode me dar vida, porque veja bem que esse versículo 27 aponta para a incapacidade do ser humano em prover-se a si mesmo de vida. Então isso está apontando para a minha limitação, né? E não é a ansiedade ou a preocupação que vai mover o coração de Deus para mudar qualquer coisa, mas segundo o texto, é a prioridade que se dá ao reino de Deus. Então não é porque eu estou muito ansioso que Deus vai me ouvir. Pelo texto, o coração de Deus não é movido simplesmente pela angústia que eu estou passando, pela minha preocupação. Não, o que move o coração é a minha dedicação ao Senhor, porque Ele sabe que eu preciso de socorro muitas vezes. Então, quando eu priorizo a Deus, é lógico, claro, o retorno é garantido, Ele vai, né, ver a minha necessidade e vai me socorrer. E o terceiro exemplo que Jesus usa são as vestes, né? E da mesma forma como ele usa o exemplo das aves, agora ele usa o exemplo das plantas, né? E a gente pode ver que as plantas também, elas são incapazes de prover para si vestuário. E aqui, na verdade, se você considerar a planta e a ave, são parte da criação de Deus que tem uma vida muito curta em relação ou se comparado à vida do ser humano. E Deus cuida da ave, mesmo que ela viva 6 meses. Deus cuida da planta, mesmo que ela dê flor hoje e amanhã esteja seca. Deus cuida. Então, o critério de Deus não é a quantidade de tempo. O critério de Deus em cuidar de alguém, em abençoar alguém, em dar vida a alguém, em prover nas suas necessidades. O critério de Deus não é, eu vou socorrer esse aqui, porque esse aqui vai viver só 10 anos e eu preciso cuidar. Não está, o critério de Deus não está nisso, né? O critério de Deus está na prioridade que eu dou ao reino de Deus. Agora, por que então que Deus cuida das aves e das plantas se elas não têm capacidade em si mesmas de buscar o reino de Deus? Mas é por causa dessa incapacidade. Porque se a planta pudesse, ela diria, eu não tenho como prover para mim o que eu preciso. Então Deus provê para ela. O que nós precisamos entender é isso, que nós, por nós mesmos, nós podemos fracassar, mas Deus não. Deus quer que, já que nós somos capazes de entender isso, que nós não nos comportemos como as aves ou como as plantas, mas que nós nos comportemos de forma diferente. Porque as aves sim precisam do cuidado de Deus o tempo todo, porque elas não conseguem prover para si mesmas, e Deus cuida delas. E nós precisamos priorizar o reino de Deus, para que Deus também priorize as nossas necessidades, né? Então, a instrução de Jesus aponta para o valor que nós temos, o que é, na verdade, o valor que Ele nos dá. Ele diz, vocês valem muito mais do que as aves, vocês valem muito mais do que as plantas, e se Deus cuida de tudo isso, não vai cuidar de vocês? Porque Deus é quem sustenta toda a sua criação. Então, na verdade, isto pode nos ensinar que há um senso de compensação vinda da parte de Deus quando nós decidimos priorizar a vontade de Deus. Então, veja bem que há um senso, há uma indicação
de que há uma recompensa da parte de Deus para os seus filhos ou para os seus discípulos quando nós priorizamos as coisas de Deus. Ou seja, Deus não está se fazendo de desentendido, né? E esta compensação, ela é vista nas misericórdias de Deus em cuidar do seu povo, na nossa subsistência debaixo dos seus cuidados. Então, a gente pode perceber a recompensa que Deus dá, ou o socorro que Deus dá, através das misericórdias. Veja que muitas pessoas quase não gastam com remédio durante o mês. Isto é um milagre, isso é uma bênção de Deus diante de tantas enfermidades que a gente passa todo dia por gente doente, e Deus nos conserva com saúde, ou às vezes quando a gente fica enfermo, rapidamente Deus nos levanta. Isso é uma forma de perceber que Deus está cuidando de nós, porque as enfermidades não têm nos parado totalmente. É lógico que elas às vezes nos deixam debilitados, mas logo em seguida nós estamos de pé outra vez, porque nós queremos priorizar o reino de Deus, priorizar a vontade de Deus, priorizar a palavra de Deus. Então, mesmo sabendo que as misericórdias de Deus vão nos sustentar, não significa que tudo vai cair do céu, né? Não significa que eu devo ficar esperando sentado, porque agora eu cuidei das coisas de Deus, Deus vai cuidar. Não, não é isso. A verdade é que sempre haverá uma porta aberta. Deus sempre vai abrir portas para que a nossa necessidade seja suprida. Sempre haverá um socorro vindo da parte de Deus para os seus filhos. E quando o versículo 33 diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas, o próprio Cristo está dizendo: olha, se você for esperto e priorizar o reino de Deus, tudo isso que você fica igual um doido aí correndo atrás, nada dessas coisas vão te faltar. Mas, se você ficar a sua vida inteira correndo atrás dessas coisas, você vai perder o reino de Deus. Então, ganhe o reino de Deus, porque todas essas suas necessidades serão supridas. Não vai te faltar alimento, não vai te faltar veste, não vai te faltar remédio, não vai te faltar vida, porque Deus vai cuidar de você. Então veja que a palavra de Deus está nos ensinando a priorizar as coisas de Deus. E a justiça, o versículo 33 diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E essa justiça, ela está voltada para exercermos justiça com o próximo da mesma maneira que Deus exerceu conosco. Então, buscar a justiça de Deus é saber como que Deus me tratou, e eu tratar as pessoas da mesma forma como Deus me tratou, porque eu serei uma extensão da graça de Deus, e quem pertence ao reino de Deus manifesta, né, a extensão do amor com que ele foi amado. Então, quem pertence ao reino de Deus vai amar as pessoas da mesma forma como ele foi amado por Jesus. Ele vai ensinar do mesmo jeito que Deus o ensinou. Ele vai levar as pessoas a priorizar o reino de Deus assim como ele priorizou. E ele será uma testemunha de como que funciona, de que esta palavra é verdadeira, de que se eu priorizar a Deus, Deus vai cuidar da minha vida, vai cuidar de tudo mais. É por isso que há esse incentivo nesta manhã, para que a igreja possa priorizar o reino de Deus. Não quer dizer que você não deva se preocupar com as demais coisas, mas é ter a certeza de que enquanto você está buscando a Deus, dependendo de Deus, confiando em Deus, Deus não vai deixar você frustrado, porque Ele vai sustentar a sua vida, mesmo que Ele tenha que levantar alguém para abençoar você, mas Deus vai socorrer a cada um dos seus filhos. Então, nesta manhã, eu gostaria de deixar principalmente o versículo 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas à sua vida. Que nós, como igreja, possamos assim, buscar o reino de Deus, sempre, sempre, em primeiro lugar. E não quer dizer que a primeira coisa que você tem que fazer quando levantar, tem que ser ler a Bíblia. São prioridades? São prioridades. Agora,
O que pode ser? Você pode orar a Deus antes de falar com qualquer um, falar com Deus primeiro. Antes de ler as suas mensagens do telefone, ler a palavra de Deus. Isso é priorizar, de certa forma, o reino de Deus. Mas o reino de Deus vai muito além dessas coisas. O reino de Deus vai além disso. E que o Espírito de Deus possa conscientizar você e a mim sobre a nossa responsabilidade como discípulos de Cristo em priorizar o reino de Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra e que o Espírito Santo possa completar no seu coração aquilo que não foi dito e que você possa aprender dia após dia a priorizar o reino de Deus. Senhor, esta é a tua palavra, nós te agradecemos pela igreja, por cada irmão e irmã que tem participado, tem assistido. Ó Deus, nós os abençoamos e que esta palavra possa ensinar alguma coisa à tua igreja nesta manhã. Nós assim agradecemos por tudo, pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. À noite temos culto aqui, presencial. Pode vir, traga a sua máscara. Se você quiser trazer os seus filhos, pode trazer. Nós estamos colocando as famílias reunidas, juntas, né? Então, se você puder e quiser, venha participar no culto de hoje à noite, a partir das 19h30. Que Deus assim abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém.